Olá! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lídia Pérez, sou enfermeira obstetra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde atuo também como preceptora da residência. Sou conselheira aqui do Corém DF, mestre em gerontologia. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os métodos não farmacológicos de alívio da dor do trabalho de parto. Sim, é possível desenvolver métodos simples que facilitam no processo de trabalho de parto e ainda aliviam a dor. Então, vamos aqui entender como é que funciona tudo isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é algo muito simples, é só respirar. Respirar parece ser algo tão besta, né? Mas faz toda a diferença no processo de trabalho de parto. Então, a gente precisa ter uma respiração bem ritmada nesse trabalho de parto e focada. Quando a gente respira profundamente, nós vamos mandar oxigênio para o cérebro, nós vamos pensar melhor e vamos se conectar melhor com o bebê. Então, a respiração vai ser bem simples, bem profunda, né? Eu falo que é assim: você cheira uma rosa e sopra uma vela. Isso vai aumentar a quantidade de oxigênio que chega para o feto, vai melhorar a oxigenação da mãe e vai fazer com que o processo da dor seja mais lento também, né? Menor, ou seja, essa mulher sente menos contração. Então, essas contrações vão ajudar a mulher a lidar melhor com essas contrações e com a dor. E o acompanhante, ele pode ser um ajudante nesse processo. Por quê? Porque ele vai lembrar essa mulher que ela precisa respirar. Na hora da dor, geralmente, a mulher acaba respirando da forma de cachorrinho, né? Aquela respiração. Essa respiração superficial não manda oxigênio para o feto, faz ela sentir mais dor, só que ela associa o que ela viu na televisão muitas vezes, né? Então a televisão nos ensina a respirar de forma errada. E aí a mulher acaba lembrando disso na hora da contração e esquecendo de respirar adequadamente. Então, um exercício muito simples é respirar. Quando a gente está com muito medo, quando a gente está muito brava, quando a gente está muito ansiosa, vale também fazer uma boa respiração. Então, é lembrar que a inspiração ela deve ser mais profunda, você inspira mais tempo e expira menos tempo. Eu falo que é respire. No res você inspira e no pire você solta o ar. Então, isso vai fazer com que essa respiração fique mais profunda e mais efetiva no processo do trabalho de parto também. Então, essa é a respiração ideal. Então, a gente precisa focar nisso, uma coisa bem simples. Então, eu peço que você treine aí também, né? Então, cheira uma rosa, sopra uma vela. Isso já vai fazer com que você se sinta mais calmo. Então, no dia a dia, quando você estiver nervoso, né, com vontade de matar um, antes de matar, respira, porque vai fazer toda a diferença, né? Você vai se acalmar na hora. A respiração é uma técnica super importante, né? Soltando o ar mais facilmente na expiração. E o acompanhante vai nos ajudar nesse processo, né? Então, eu vou passar aqui que eu já tinha falado sobre isso. Outra coisa importante é que na hora da contração, às vezes a gente tem vontade de fazer força e não necessariamente está na hora ainda de fazer força. Então a gente pode usar a respiração como uma aliada. Você enche o peito e vai soltando e empurrando para baixo. Ah. E você também pode vocalizar. Esse movimento facilita na descida do bebê, também mandando oxigênio via intrauterina através da placenta. Então, na hora da contração, a gente sempre fala para não gritar aquele ah, grito para fora, porque a gente está gritando para cima. Você vai jogar o bebê para cima. Quando você respira gritando para baixo, que é vocalizando, que é o você consegue empurrar o bebê. Quando você fizer esse teste em casa, né, tenta isso aí também. Você vai ver que quando você faz o você joga o corpo para baixo, o diafragma para baixo. Com isso, o bebê também vai descer sem a mulher ter que fazer força. E é uma força bem mais tranquila para ela. Não é que gritar tá errado, né? Cada um lida com a dor da sua maneira. Então, tem mulher que vai gritar e que vai se sentir melhor. Então, se ela se sentir melhor, ótimo, deixa ela gritar. A gente não tá ali para dizer, não grita, senão o neném vai subir. Mas a gente vai orientar a forma certa de gritar, com a vocalização. E aí vai ser mais efetivo, né? Então, enche o peito de ar e elimina soprando, né? Encheu.
Quando você sopra, você começa a empurrar o bebê. E é muito comum no final do trabalho de parto a gente ouvir a mulher falar: eu não tenho força para empurrar, eu não consigo empurrar. Então você vai dizer: não faz força, só empurra soltando o ar, que isso já é uma maneira de fazer força, mesmo sem estar empurrando e aliviando a dor. Uma mulher em trabalho de parto, quando faz esse exercício, ela acaba também sentindo menos dor. Todas as técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês vão notar que no início talvez a mulher tenha uma resistência em fazer, mas quando ela faz, ela se sente melhor e ela sente menos dor no processo. Então, esses exercícios não só vão facilitar a descida do bebê, como também vão aliviar a dor do trabalho de parto. Então, é muito importante fazer esses exercícios, né? Executar esses exercícios. Então, quando a mulher está sob efeito da analgesia, porque em alguns hospitais nós vamos fazer analgesia de parto também. Então, na analgesia de parto, às vezes ela perde a sensação da força, né? A sensação de empurrar. Então, a gente vai ter que se conectar com essa mulher, orientando sobre a força correta. Infelizmente, no SUS a gente ainda não tem a analgesia de parto, mas se ela tiver com analgesia, a gente vai lá tocar no útero e dizer para ela na hora da contração, para a hora dela fazer força ou vocalizar. Ou ela empurra, né? Uma maneira bem chula ainda a gente usa a vontade de fazer cocô, né? Mas é o que elas mais se associam e conseguem lembrar, porque não tem outra força, é essa mesmo. Mas essa também de empurrar vocalizando, né? Então, enche o peito de ar, vocaliza e empurra. Então, isso tudo também diminui as lacerações do trabalho de parto. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente vai orientar a mulher a fazer força lá no final, no período expulsivo, e aí ela vai fazer essa força muito forte, principalmente se ela estiver numa posição mais vertical, como a banqueta. E para evitar uma laceração, o que, que a gente fala, principalmente se está na banqueta numa posição vertical? Não faz a força empurrando, mas faz a força soltando o ar. Então, isso também vai diminuir a laceração, né? A laceração é aquele corte que o bebê faz que não é a epísio, é aquela laceração do bebê passar mesmo, que é o suficiente para o bebê passar ali. Então, esses exercícios respiratórios, eles vão ter essa função de reduzir essa sensação de dor, de melhorar os níveis de oxigênio na corrente sanguínea materna, que vai chegar mais oxigenação para o bebê também. E pode ser que só eles não resolvam a dor, né? Mas eles já vão ajudar em muita coisa. Ele vai ajudar tanto para oxigenar melhor o bebê, como para aliviar a dor. E aí nós vamos ter outros exercícios também para aliviar essa dor. E aí eu quero explicar um pouquinho para vocês como que surge essa dor, né? O que que acontece nessa dor do trabalho de parto. Então, a dor no trabalho de parto é algo fisiológico. Eu brinco com as mulheres que a dor, a gente tem que pensar que ela faz parte, ela é nossa aliada, né? Então, é ruim, mas é bom. Eu preciso da dor para o bebê nascer. Se não tiver dor, o bebê não nasce. E cada contração que vem, a tendência é que ela fique cada vez mais forte. E ela tem que pensar que a dor é aliada e ver a dor como aliada, não como uma inimiga. E eu gosto de dizer assim: cada contração é uma a menos. Então, foca que cada contração é uma a menos. É uma dor fisiológica e não é uma dor de morte, uma dor de doença. É uma dor de vida. A gente tem que ressignificar essa dor. Então, dizer para ela: cada dor que você sente, cada contração que você sente, você está mais próximo de ter o contato com o seu bebê, que é o grande prêmio final. E uma vez que o bebê nasce, a dor cessa, né, completamente. Então, a dor, ela é caracterizada por alterações mecânicas e hormonais que vão promover essas contrações uterinas. E essas contrações que vão começar lá do fundo de útero, né, a gente fala que é um tríplice gradiente de força, né, que é as contrações miometriais, que vão fazer isso aqui, né? São fibras miometriais entrelaçadas, que são eixos paralelos de actina e miosina, que vão impulsionar o bebê para baixo. Então, a contração surge do fundo de útero, empurra o bebê para baixo e força o colo, que vai se abrir. Então, por isso é que a gente tem essa sensação subjetiva da dor. Tem mulher que vai dizer que essa dor é tranquila, tem mulher que vai dizer que essa dor é muito forte, tem mulher que vai dizer que é a dor da morte. Cada uma vai lidar com uma maneira, né? De uma maneira com a sua dor. Umas vão rir, outras vão chorar, outras vão gritar, e a gente tem que deixar essa mulher expressar suas emoções e nunca banalizar a dor dela. A gente só vai dizer que a dor tem que ser nossa aliada, nós temos que ressignificar essa dor, porque ela vai passar, o bebê vai nascer e daí a dor acaba completamente. Então, a gente
enquanto enfermeiras obstetras, enquanto enfermeiras, enquanto acompanhantes que seja, você tem essa função de ressignificar essa dor, de ajudar essa mulher, de trazer ela para si, a sua consciência, porque ela vai ter ansiedade, ela vai ter medo, e esse processo de suporte, né, que nós podemos oferecer para a paciente, é que vai trabalhar o emocional e fazer com que ela consiga ter o alívio da dor. Porque quanto mais a mulher tiver medo, quanto mais ela tiver tido uma gravidez complicada, uma relação conflituosa com o parceiro, mais doloroso vai ser o trabalho de parto, porque a dor, ela acontece aqui. E assim como o trabalho de parto ele acontece aqui, eu brinco que o trabalho de parto acontece entre as orelhas, é na cabeça. Então, se a mulher está muito ansiosa, com muito medo e não lida bem com essa dor, ela vai sentir ainda mais dor. Esse trabalho de parto vai demorar ainda mais. Mas não adianta eu fazer essas orientações para ela em trabalho de parto. De preferência, eu tenho que fazer essas orientações lá no pré-natal, que ela já vai se familiarizando, vai entendendo o processo. Com dor, ela não vai nem escutar o que você está falando. Mas se você só teve esse momento do parto, você vai orientar ela ali no parto também sobre essa respiração, mas você não vai aprofundar tanto, né? Então a gente vai ajudar a mulher também orientando o acompanhante, que muitas vezes ela não confia no profissional totalmente, né? Porque ela acha que a gente está enganando ela ali. E muitas vezes o acompanhante vai fazer essa ponte. A gente vai dizer para o acompanhante: olha, explica para ela, não é assim, olha que o bebê está nascendo. E o acompanhante também ele serve como um elo para fazer com que essa experiência seja o mais positiva possível, né? Então, quais são os fatores que vão influenciar na intensidade dessa dor? Como eu falei, cada uma vai lidar com a dor de uma maneira. E quanto mais essa mulher se preparou para o parto normal, a gente vai perceber que menor vai ser a dor dela, menor vai ser o trabalho de parto dela, porque ela é uma mulher empoderada, ela tem menos sentimento de dor, de ansiedade, de tensão, que são fatores que vão influenciar negativamente no processo da dor. A motivação para o parto e para a maternidade, o número de filhos que ela teve, né, a paridade, então quanto mais bebês ela teve, menor vai ser o tempo de duração do trabalho de parto, mas pode ser que o medo seja maior devido às violências obstétricas que ela pode ter sofrido num parto anterior. Então a gente às vezes banaliza a multipla e fala assim: "Ah, vai ser mais rápido, ela já sabe o que acontece", mas muitas vezes ela tem mais medo, mais receio porque ela já conhece o processo ou porque ela tem uma relação conflituosa com o parceiro tá ali e muitas vezes ela fica mais nervosa ainda naquele momento. Então a gente não pode banalizar a dor da mulher, seja ela o primeiro filho ou o quinto filho, né? Então cada mulher vai lidar com uma maneira diferente, né? E com cada gestação diferente, mesmo que ela já tenha tido o bebê antes. É muito importante falar para essa mulher sobre o curso de preparação para o parto. Lá no HRG, a gente faz o curso de gestantes, né? E a gente percebe que é completamente diferente uma mulher que passou pelo curso de gestantes e a mulher que não passou pelo curso de gestante. A mulher que fez pré-natal, que fez um preparo com fisioterapia pélvica, que teve um bom obstetra, uma boa enfermeira obstetra, ela sofre muito menos do que uma mulher que não teve nenhum preparo durante o pré-natal. Então, é muito importante esse preparo para empoderar a mulher, ela acreditar que consegue e daí ela lidar melhor com a ansiedade e com o medo. A idade da paciente também pode afetar. Então, os extremos de idade, né? Melhor, mulher com menos de 16, mulher com mais de 34, a gente considera os extremos de idade. Fica mais provável o aparecimento de patologias obstétricas. Então, essa idade também pode influenciar, assim como as patologias obstétricas que ela está ali naquele momento, nessa gestação, também podem influenciar no processo de trabalho de parto. Condições socioeconômicas, aí eu associo mais à condição de ter recebido realmente informação, de ter feito um pré-natal de qualidade, de ter se empoderado e se preparado para esse parto, né? O tamanho do feto, quando o bebê tem mais de 4 quilos, é um bebê que dá mais trabalho para nascer, a gente até classifica como macrosomia fetal, ou seja, um bebê com mais de 4 quilos é um bebê que provavelmente não vai nascer de parto normal, que deveria ser indicado uma cesariana, né? Então, é um bebê que tem mais dificuldade de descer. Quanto mais próximo dos 4 quilos, mais demorado é o processo, porque o bebê vai empurrar com mais dificuldade, ele vai descer com mais dificuldade pela pelve materna e daí dificulta no processo também. O peso da paciente, né, como ela se preparou, então se ela está com obesidade ou com baixo peso, né, ela também pode ter dificuldade no parto. Experiências anteriores, principalmente se ela tem experiências traumáticas, então esses traumas vão voltar
e muitas vezes isso vai atrapalhar no processo de trabalho de parto. Droga para induzir, ocitocina, Propés, misoprostol, são drogas que causam uma maior dor. Eu costumo dizer que o trabalho de parto é assim, ó. Ele começa de uma forma mais lenta e menos dolorosa. As contrações, elas são mais distantes, mais esparsas e menos dolorosas. Conforme ele vai evoluindo, essas contrações vão ficando mais perto e mais dolorosas. Mas você tem um tempo para ir se acostumando com aquela dor. Quando você vai usar a droga para induzir, você começa no auge da dor, no pico da dor. E é uma dor muito forte. Então é mais difícil para a mulher lidar com essa dor do que uma mulher que não participou de um processo de indução, porque ela já vai começar de cara com a dor mais forte, né? E a filosofia institucional. Então, se você tem um lugar que estimula o parto normal, uma equipe que empodera a mulher, uma equipe humanizada, esses trabalhos de parto vão acontecer de forma mais rápida e de forma menos dolorosa e traumática para essa mulher também. E aí nós vamos falar das medidas de conforto que nós vamos promover com essa paciente. Então, primeira coisa, medidas ambientais. Gente, o ambiente influencia demais no trabalho de parto. Eu até gosto de recomendar às mulheres que elas não vão para o hospital logo e começarem as primeiras contrações, que ela pegue um aplicativo que se chama Contrações, né? Eu gosto de um verdinho que tem lá, Contrações. Ela vai medir as contrações antes de ir. Então, só vá para o hospital na fase ativa. Esse aplicativo vai dizer, vá para o hospital, que é a fase ativa do trabalho de parto. Se você tem uma enfermeira obstetra, fique o máximo de tempo em casa, porque essas contrações é como se você estivesse preparando um clima, né? O mesmo hormônio que a gente libera com as contrações e com o trabalho de parto é o mesmo hormônio que a gente libera quando tem relação sexual. Então, imagina que você preparou um clima, tá tudo lá, bem interessante entre você e seu parceiro. E daí o telefone toca. Você atendeu o telefone, vai conversar. Quando você voltou, o clima foi quebrado. Então, quanto mais tempo você fica em casa, o clima ele permanece. É o que eu faço muito com as minhas pacientes particulares. Ao invés de ir correndo para o hospital, eu peço para elas me ligarem. Ao invés dela me encontrar, eu vou encontrar lá na casa dela. Porque daí a gente não quebra esse clima e o processo continua e acontece muito mais rápido. Um ambiente de penumbra, mais escurecido, o uso da aromaterapia, principalmente no início do trabalho de parto, uma lavanda para relaxar, ou jasmim, capim-limão, que são óleos essenciais que ajudam a relaxar, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. E aí, quando essas contrações começam a aumentar, a gente pode colocar o ilang-ilang, a canela, que vão aumentar as contrações. Mas a gente tem que começar sempre pensando que eu preciso buscar o relaxamento dessa mulher inicialmente. Quando eu busco o relaxamento, as contrações aumentam. Então, eu tenho que manter um ambiente calmo, tranquilo, sem muito barulho, escuro, na penumbra, com uma música que ela gosta, né? Tudo isso ajuda no processo. Privacidade. Eu sei que muitas vezes nas maternidades públicas a gente não consegue promover essa privacidade, porque ficam duas, três pacientes no mesmo leito, mas se você puder deixar elas em leitos individuais, PPPs, né? Pré-parto, parto e pós-parto, individuais, com banheiro, acesso a chuveiro, acesso à banheira, tudo isso diminui a dor do trabalho de parto e facilita nesse processo. Caminhar durante o trabalho de parto ajuda. Tudo que ajuda é se movimentando, movimentando o corpo. Quanto mais essa mulher ficar deitada, mais ela vai sentir dor e mais o trabalho de parto dela vai demorar. E isso é muito nítido. Geralmente, quando eu chego no centro obstétrico e falo com a paciente, ela tá lá deitada, morrendo de dor. Aí eu falo, vamos levantar, fazer uns exercícios na bola, fazer uma caminhada. Ela fala, de jeito nenhum. Eu acho que na cabeça dela ela pensa assim: essa enfermeira é louca. Eu tô aqui morrendo de dor, ela quer que eu levanto, vai ficar mais dor. Só que ao contrário, quando ela levanta, ela não quer mais deitar. Aí ela vai fazer exercício, ela sente menos dor e favorece o processo de trabalho de parto, porque a gravidade ajuda. Eu brinco que é assim, imagina que você vai pegar uma bola e jogar aqui. Você vai fazer uma força. Quando você pega uma bola e só solta, ela desce naturalmente, porque a gente tem a gravidade ajudando no processo. Então, todos esses exercícios mais verticalizados vão favorecer no processo. A pior posição é a posição deitada. Mas não é que ela não pode deitar nunca, gente. Uma hora ela vai cansar e vai querer deitar. E é tão engraçado que o corpo pede. Tem uma hora que você está fazendo exercício, ela vai sonolenta, né? Piscando. Aí você fala, você quer descansar um pouco? Ela fala, nossa, eu tô muito cansada, me deu um sono. E ela dorme. E é impressionante que ela dorme entre as contrações, depois ela acorda no meio da contração, grita às vezes e dorme de novo, né? Aí o acompanhante fica louco, ele fala, meu Deus, o que que tá acontecendo com essa mulher? Então, às vezes fica preocupado, desmaiou, né?
e é só o processo natural. E os exercícios pélvicos, que nós vamos falar de alguns exercícios pélvicos já já, que podem ser feitos, né? Podem ser realizados para facilitar esse processo. Então, todos esses métodos que eu já estou descrevendo são métodos não farmacológicos de alívio da dor. E aí nós temos outros métodos que facilitam ainda mais o processo. Massagem corporal. Gente, a massagem geralmente ajuda muito. Só que nem sempre a massagem vai ser bem tolerada. Às vezes a mulher ama massagem. Tem umas pacientes minhas que eu atendo em particular, eu falo que faço massagem. Elas falam assim: ah, eu amo massagem, eu queria massagem o tempo inteiro. E aí chega no dia, ela não quer que toque nela. E a gente precisa respeitar, porque tem vez que a dor vai fazer com que ela deseje o toque, e tem vez que a dor vai fazer com que ela não queira o toque, que aquele toque incomode, machuque. Então, por isso que a gente tem que ver com ela se está sendo bom ou não. Então, a massagem geralmente ajuda muito, em especial com as mãos quentes. Então, a gente pede para fazer a imposição das mãos, né? Aquecer, de preferência usar uma bolsa térmica, se quiser usar uma bolsa térmica, pedras quentes, tudo isso ajuda, porque o calor, ele diminui a dor. Por que que ele diminui a dor? Porque ele faz vasodilatação, que é o que a gente precisa. Na contração uterina, há uma contração muscular, a mulher se contrai inteira, ela fica toda tensa. Então, se a gente coloca água quente, qualquer fonte de calor, isso alivia a dor. Então, a massagem, gente, por favor, é com as mãos quentes. Não põe a mão gelada que você vai piorar o processo, né? Então, a massagem, ela vai aliviar a dor, ela vai proporcionar o contato físico, ela vai melhorar o relaxamento da mulher e vai melhorar esse fluxo sanguíneo e a oxigenação desses tecidos, né? Então, a gente pode simplesmente colocar em posição das mãos, né? Uma mão sobre a outra. O ponto mais dolorido, geralmente, é aqui embaixo da barriga, né? Aqui próximo da sínfise púbica, ou aqui nas costas, na região da sacral. Sabe onde a gente tem aqueles dois buraquinhos ali do bumbum? Ali é o ponto que mais dói. Então, você pode fazer movimento circular, esse outro movimento, ou um outro movimento que eu gosto muito, que é juntar os quadris. Então, aqui nos ossinhos do quadril aqui em cima, você empurra o bumbum dela para um lado e para o outro. Empurra e segura. Você sente o ossinho movimentando. É o exercício que elas mais falam que diminui a dor. Então, na hora da contração, você vem, aperta aqui no ossinho do quadril, juntando próximo ali na região onde tem os buraquinhos ali do bumbum. Juntou, fica até a contração passar. Isso ajuda demais a diminuir a dor e facilitar o relaxamento dessa mulher. Então, a massagem pode ser golpes leves, firmes, vibração, amassamento, pressão circular, pode ser as pontas do dedo, pode ser a mão inteira, pode usar aquela bolinha que vai rolando ali na pele, enfim. Várias técnicas de massagem podem ser utilizadas. E como eu vou saber qual a melhor? Perguntando. Olha, essa foto aí mostra a imposição das mãos, onde você empurra, juntando uma mão contra a outra, segura ali no ossinho, empurra uma mão contra a outra, e daí você vai aliviar a dor. Então, é uma técnica bem interessante também para alívio da dor, né? Então, a massagem, ela vai estimular vários receptores sensoriais. E é como se a gente confundisse a dor. O que eu gosto muito de fazer também é, às vezes, pegar um pente. Você pega o pente e dá para a mulher. Na contração, ela vai apertar o pente, né? Geralmente, quando elas pegam o pente, elas não largam mais. Na contração, você vê que ela aperta mesmo. Porque você distrai o cérebro, né? Na hora da contração, ela apertou aqui, ela tá distraindo o cérebro para dor na mão. Mascar chiclete de menta. Sabia que mascar chiclete de menta alivia a dor do trabalho de parto? É, alivia sim. Alivia porque a menta ajuda a aliviar a dor e o ato de mascar também confunde o cérebro. Então, mascar chiclete, apertar o pente, tudo isso vai confundir o seu cérebro. Existem os TENS também, que são os choquinhos que a gente coloca lá na região que ela está sentindo mais dor, geralmente nas costas, e aí você estimula o choquinho na contração. Esse choquinho vai fazer com que ela disperse a dor para o choquinho e sinta menos dor do trabalho de parto. Então, são coisas bem simples, né? Bobinhas que fazem toda a diferença que você pode usar aí com a sua paciente, ou até mesmo com alguém da sua família que está em trabalho de parto, né? Então, tudo isso ajuda demais. Outra coisa que ajuda muito, gente, é o banho quente, banho morno, né? Assim como a bolsa térmica. Eu gosto muito de orientar minhas gestantes a terem uma bolsa térmica em casa e aquecer e colocar na região que está doendo, né? O banho de chuveiro, geralmente, quando elas entram embaixo do chuveiro, elas não querem sair mais.
Ou você pede para ela molhar as costas, que é onde dói, ou no pé da barriga, porque vai mudando conforme a posição do bebê. Você pode também fazer exercícios na bola, lá debaixo do chuveiro. Sentar na bola e rolar para frente, para trás, o corpo, para o lado, para o outro, né? Nunca quicar, porque quicar na bola faz edema de colo. Você pode orientar ela a ficar de 4 apoios abraçada na bola, que também é um exercício bem legal. Então, o chuveiro ajuda demais. Porque ele faz a vasodilatação periférica, ele redistribui o fluxo sanguíneo, ele promove o relaxamento muscular dessa mulher, né? Ou seja, ele relaxa a musculatura e ele libera essas catecolaminas que elevam as endorfinas, que reduzem a ansiedade e promovem a sensação de bem-estar dessa mulher. Olha que legal, né? Então, às vezes, o banho de chuveiro é uma coisa tão simples e ele faz a liberação de tantas endorfinas, né? E relaxamento da musculatura, fazendo com que a dor diminua bastante. Assim como o banho de imersão. Nem sempre a gente vai ter a banheira disponível. O chuveiro a gente já tem mais disponível. Mas se tiver a banheira, tem mulher que fica lá dentro o trabalho de parto inteiro que não quer sair. Então, a banheira é ótima, aquela água quente vai promover, morna, né? Vai promover vasodilatação. Há também uma vasodilatação do colo. Às vezes a mulher tá com a musculatura toda tensa, o colo dela não dilata, mesmo com muita contração, porque ela precisa relaxar a musculatura, ela tá travando a musculatura. Então, aí, quando ela vai para o banho de banheira, ela dá uma relaxada na musculatura. O que acontece na banheira, muitas vezes, é que cai a pressão. Então, muitas vezes ela vai querer sair, porque ficou muito tempo a pressão cai, ela fica tonta. Aí você tira ela da banheira um pouco, depois volta. Lembrar que se fizer analgesia, não pode entrar na banheira, porque a analgesia cai a pressão e a banheira também cai a pressão. Então, a gente não pode usar duas coisas que baixam demais a pressão, senão a mulher vai desmaiar no trabalho de parto. Então, o banho de imersão ajuda demais, demais na sensação de conforto, né? Então, pode ser banheira, banheira inflável. Tem mulher que às vezes não tem banheira em casa, mas daí compra uma banheira inflável, banheira de hidromassagem, piscina aquecida, enfim, tudo isso ajuda a aliviar a dor do trabalho de parto também. A bola de pilates, a bola suíça, né? A bola é maravilhosa. Ela dá para fazer vários exercícios. Esse exercício aí da foto é um exercício mais de relaxamento. Mas a gente pode sentar a mulher na bola igual ela tá aí, com as pernas não muito fechadas, não muito abertas, mais fechadas, e fazer um movimento de encaixe e desencaixe do quadril para frente e para trás, para o lado e para o outro. Parece que é uma bobagem, mas isso faz com que o bebê gire dentro da pelve, porque o bebê precisa girar. A pelve da gente, ela é nessa posição na fase inicial, a cabeça do bebê tem que passar assim. E depois lá embaixo, ela é nessa outra posição, então a cabeça tem que passar assim. Então o bebê precisa girar lá dentro. E esses exercícios da bola facilitam o bebê a girar, além de facilitar na descida, que é aquilo que eu falei para vocês da questão da gravidade, né? Então, esses exercícios, eles são recomendados com a presença de alguém apoiando. Lá nos centros obstétricos, às vezes tem uma escadinha na parede, que é a escadinha de Ling, onde ela vai se apoiar, ou próxima ao PPP, ou com alguém apoiando, mas ela tem que ter um ponto de equilíbrio, porque ela pode desequilibrar da bola. Então, é importante você observar se tem esse ponto de equilíbrio para a mulher. Alguns hospitais têm o cavalinho, né? O cavalinho também faz esse movimento de encaixe e desencaixe. A gente senta no cavalinho, apoia os braços aqui na frente e movimenta para frente e para trás. Então, esse exercício faz com que o bebê desça também. É semelhante, né, à cadeira, até os exercícios da bola, mas é bom ir variando, né? Porque a mulher vai cansando de fazer os mesmos exercícios. Então, você pode usar o cavalinho para ir para frente e para trás também, fazendo esse movimento e ajuda a descer o bebê por conta da gravidade, né? Então, durante as contrações, ela pode ficar nessa posição para receber massagem, tá? Posição ótima para a gente fazer massagem. Ela tá lá fazendo exercício, o acompanhante sentadinho atrás vai fazendo a massagem nas costas, que é exatamente onde ela sente a dor, né? E a gente consegue até mesmo fazer o parto simulando uma banqueta, né? Então, eu já fiz alguns partos em hospitais que não tinha banquetinho cavalinho, porque ele tem um uzinho, um buraquinho ali no meio, onde você inverte a posição, a paciente gira para o lado de lá, e o acompanhante fica sentado onde ela está apoiando os braços, então você pode fazer uma banqueta, improvisar uma banqueta ali com um cavalinho e atender o parto na posição vertical também. Então, só para a gente retomar aqui, eu amo esse primeiro exercício abraçado na bola. Então, ela vai para frente e para trás, empurrando a barriga sobre a bola, né? Rola a bola para frente, rola a bola para trás, né?
ajoelha, abraça a bola, vai com o corpo para frente, vai com o corpo para trás. Apoiada numa cadeira, na escadinha de ling, ou até mesmo na cama PPP, agachar na contração e segurar agachada, né? Então, passou a contração, levanta, veio a contração, agacha e fica. Cansou de fazer exercício, bateu o soninho, coloca alguma coisa entre as pernas da paciente, pode ser um travesseiro, pode ser a bola feijão, né, que a gente usa bastante também. E aí você eleva as pernas, de preferência, a perna de baixo fica bem esticadinha e a perna de cima jogadinha. Já é um exercício de spinning baby, é um exercício passivo, onde o bebê desce sem a mulher fazer nenhum esforço. Então ela vai estar descansando e o bebê vai estar girando, se movimentando. Aí você deixa ela ali deitadinha uns 15 a 20 minutos de cada lado, descansou, você recomeça a série de exercícios, né? Então eu gosto de fazer esses exercícios pelo menos uns 10 a 15 minutos cada um e ir trocando a série. Cansou, deita de ladinho e descansa para depois a gente recomeçar todos esses exercícios. Esse na cadeira é o mesmo exercício da bola. Então, balança para um lado para o outro. Se você não tem a bola, você pode usar a cadeira e improvisar esses exercícios. Aqui nós temos o acompanhante, né, que vai abraçando essa mulher. E ali é só uma posição de descanso também, a última, onde ela está ali concentrada, fazendo a força, né, sentadinha, numa posição semi-sentada, nunca deitada, porque se ela fica deitada, o bebê tem que lutar contra a gravidade. Quatro apoios é um exercício que eu amo, então, seja com a bola ou sem a bola, quatro apoios ajuda demais no processo, né? Então, aqui a gente tem essas figuras geralmente no centro obstétrico, né? Esse quadrinho. Então, caminhar, exercício na bola. Ali, a terceira imagem é uma banqueta, onde a mulher está sentadinha na banqueta, o acompanhante atrás para o nascimento. A cama PPP tem um arco aqui nessa imagem, ó, na quarta imagem. Esse arco, a gente encaixa ele lá para ela apoiar e simular uma cócoras, né? Então, ela fica de cócoras apoiada nesse arco. Ficar na posição de índiozinho, né? Borboletinha com a perninha cruzada, entre as contrações, isso aí também ajuda. O banho de imersão, o chuveiro, quatro apoios apoiando lá na cama, se não tiver a bola, agachar, posição de lado para o nascimento do bebê, né? Então, tem várias posições que o bebê pode nascer. Semi-sentada, que ela fica sentadinha, apoiada, puxando a perna, ou puxando na abraçadeira que tem na cama de ladinho, quatro apoios, enfim, é se movimentar. Qual a melhor posição para o bebê parir? A que a mulher se sentir mais confortável. Às vezes ela sonhou em parir na banqueta. Senta na banqueta, ela fala: não gostei dessa posição, tá doendo demais. E aí ela muda e gosta da posição de lado. Então não tem a melhor posição, a melhor é a que ela se sentiu mais confortável, né? Aqui são alguns exercícios que a gente pode fazer. Então, durante a contração, ela fica nessa posição lá de borboletinha, joga a coluna levemente para frente e aí fica apoiada essa mão no chão. Então, ela fica, ou pode ser na cama também, se ela não quiser sentar no chão. Ajuda demais. Em pé, com as perninhas flexionadas, o joelho não tão aberto, mas um pouco mais juntinho, porque a gente abre o tamanho da pelve quando eles estão mais juntinhos. E aí ela fica nessa posição num banquinho inclinada para frente, pode ser até na escadinha que a gente usa lá entre as camas. E aquela deitadinha, se você não tem a bola, você pode fazer um monte de almofada e improvisar uma bola. E também fazer esse exercício de quatro apoios que ajuda muito na descida do bebê. E aí ela também pode fazer entre as contrações esse balanço, né, para o corpo, para um lado e para o outro. Então ela faz esse movimento de balanço pélvico em pé, agachar, né, apoiando num banquinho, apoiando na cama, sentada no banquinho, sempre empinar o bumbum, a pelve aqui, porque daí você aumenta o espaço e a perninha não tão aberta, mais fechada. Então, quais são as posições para o parto, né? Quais são as opções de posição para o parto? Então, litotômica era aquela posição antiga mais usada, a paciente ficava deitada, barriga para baixo, né? Deitada assim de dorso na cama, perna dobrada. Era uma posição horrível, porque a perna dela ficava levantada ou dobrada na cama. É uma posição que a gravidade não ajuda, porque ela está deitada. E é uma posição que a gente diminui o oxigênio para o bebê, porque tem uma compressão da veia cava. Então, é uma posição que só ajuda quem está conduzindo o parto. Para fazer epísio é ótimo, para fazer intervenção é ótimo, cristelé, para fazer violência obstétrica é maravilhosa. Então, por isso que por muito tempo ela foi queridinha pelos obstetras. Mas para o bebê, não vejo vantagens, assim como para a mãe. Então, essa é a pior posição para parir e a mulher, inclusive, sente mais dor nessa posição.
A lateral, a mãe fica deitada de lado, com as pernas flexionadas, ela puxa uma das pernas e a outra perna ela pode apoiar na perneira lá da cama. Então, na contração, ela levanta a perna, quando passa a contração, ela pode abaixar e descansar essa perna. Essa posição é boa porque a gente tem a liberação do cóccix. Deitada na cama, o cóccix não tem como se movimentar. De lado ele tem. Então, o bebê empurra, a cabeça do bebê empurra o cóccix se abre melhor, ele desce mais fácil. E aqui a gente não tem aquele problema de compressão da veia cava, principalmente se for DLE, decúbito lateral esquerdo, não comprime veia cava, melhora o fluxo placentário, chega mais oxigênio para o bebê. Então, essa posição de lado é uma posição simples, porque às vezes você colocar a mulher de 4 apoios ou na banqueta, ela não vai se sentir confortável. Se ela não ouviu isso ou treinou isso no parto, no pré-natal, ela vai achar estranho. Então, de lado é uma posição que a gente consegue colocar a paciente, mesmo que ela tenha algum bloqueio com as outras posições. Então, é só levantar a perninha, você mesmo pode ajudar ela a levantar a perninha para fazer a força. E vocês já ouviram falar que o bebê não nasce com a perna fechada? Muitas vezes eu ouvi isso, né? Abre a perna porque o neném não nasce com a perna fechada. Isso é mito. Eu já atendi vários partos de mulher com perninha fechada. A diferença é só que ela fica de ladinho, em vez dessa perna estar ali no alto, ela deixa as duas perninhas juntas, flexionadas. O bebê nasce com a perninha fechada. Impressionante, né? Então, é possível sim. Então, não necessariamente tem que abrir as pernas. E tem mulher que não gosta de ficar com a perna aberta. Então, a posição é botar ela de lado, né? Uma boa opção e deixar o bebê nascer nessa posição. E em pé, vocês sabiam que pode parir em pé? Pode parir em pé. Então, à primeira vista pode assustar, porque antigamente os médicos entravam no quarto, viam a mulher em pé e falavam: Meu Deus, deita, porque senão seu neném vai nascer com você em pé e vai cair no chão. Mas a gente pode atender o parto em pé. Claro que você vai ter que ficar observando ali se o neném tá descendo e você tá ali pronto para parar esse bebê. Para isso, a gente senta num banquinho ou senta no chão mesmo, né? Enfermeira obstetra não tem dessa, não. A gente senta muito no chão. Então, pode assustar muitas pessoas, mas às vezes tá nascendo e você fala, vamos deitar na cama, mulher, eu não consigo. Ela trava, ela fala, não consigo, não consigo. Então, atende o parto em pé, por que não, né? Então, é uma posição que também pode ser usada bastante. Olha lá, o bebê tá nascendo, o bebê vem e a mulher está em pé. Sentada na banqueta. Eu gosto muito da banqueta quando a mulher não faz força direito. Então, ela não consegue fazer uma força tão boa. A banqueta é uma boa opção. O grande problema da banqueta é que pode ser que o bebê venha de uma vez, venha muito rápido e provoque uma laceração muito extensa. Então, por isso que às vezes a gente tem que avaliar até que ponto usar a banqueta. Mas é uma posição maravilhosa porque a gravidade ajuda o bebê desce super rápido, mesmo que a mulher não faça força, o bebê nasce tranquilamente. Aí é lembrar daquele exercício respiratório que eu falei para vocês. Na hora que tá nascendo, fala para ela não manter aquela força empurrando de cocô, mas aquela força da respiração. Encher o peito, vai soltando, porque daí o bebê vai descendo devagar e aí não lacera tanto. Então, a banqueta é uma ótima opção. Geralmente, a gente põe um acompanhante para sentar lá atrás, né? Para apoiar essa mulher. Então, aqui tá ali o acompanhante apoiando, as enfermeiras sentadinhas no chão para recepcionar esse bebê. Ali um outro parto na banqueta. Eu gosto muito do parto na banqueta. É só tomar esse cuidado com a laceração. E se tiver laceração também a gente rafia, né? Nós, enfermeiros obstetras, também temos a competência legal para rafiar, caso seja necessário. E a semi-sentada é uma posição vertical também que facilita a descida do bebê. A gente pode usar a cama de parto ou pode usar a escadinha lá, né? O cavalinho que eu falei para vocês, também ajuda muito. Enfim, a gente levanta bem a cabeceira e deixa ela semi-sentada, e daí ela consegue fazer o parto numa posição mais vertical, mesmo estando na cama. Às vezes ela não quer ficar na posição nem de lado, nem de 4 apoios, ela se sente desconfortável. E uma opção é a semi-sentada, porque daí a gente ajuda na gravidade. É só levantar a cabeceira e não deixar igual na litotômica, naquela cabeceira totalmente baixa, né? Então, a semi-sentada é essa. Ela tem a desvantagem também da retropulsão do cóccix, ou seja, o cóccix não se movimenta, por isso que de lado é melhor do que nessa posição. Mas a gente tem que ver o que, que a mulher se sente mais confortável também. Nós estamos ali para oferecer as posições. Quem vai escolher a melhor posição vai ser ela. Então, 4 apoios é uma posição que a gente tem muito mito, muito tabu no Brasil, não se usa muito, mas é uma posição excelente, uma posição ótima quando o bebê é grande, uma posição ótima quando o bebê tá pélvico. Sim, gente, bebê pélvico, bebê que está sentado na barriga pode nascer de parto normal.
é só usar a posição de 4 apoios, né? Então, o bebê desce tranquilamente, sem ter que fazer nenhuma manobra quando a gente coloca a mulher de 4 apoios. Mas a gente ainda tem muito preconceito com 4 apoios e com bebê pélvico nascer de parto normal. Então, muitas vezes o obstetra acaba indicando uma cesárea. Mas bebê pélvico pode sim nascer de parto normal, na posição de 4 apoios, desde que ele não tenha um peso muito grande, né? Que ele tenha menos de 4 quilos, porque é uma posição que demanda um pouco mais, né? Do bebê encaixar, ou seja, se ele for muito grande, ele não consegue encaixar ali na pelve. Então, é uma posição ótima nessa situação e também quando tem distócia de ombros. Então, às vezes, o neném tá com dificuldade de liberar o ombro, nasceu a cabeça, o ombro não sai, vira a mulher e coloca de 4 apoios, que é uma posição ótima. Eu amo, na minha opinião, é a melhor posição que existe, só que nem toda mulher quer ficar nessa posição, né? Então, eu geralmente uso bastante, aí também começa a doer o joelho, ela cansa, aí a gente vai mudando as posições. Mas é uma posição ótima para o bebê nascer ou para passar esse período expulsivo ali também. De cócoras, né, ganhou mais interesse depois da descoberta do parto humanizado, que a gente voltou a ter partos humanizados. Então, a gente usa a gravidade. Você pode usar tanto um lençol amarrado no teto para ela se apoiar, ou na escadinha de lingue, como também pode usar aquele arco que tem lá no PPP para ela segurar e ficar agachada. Então, ela vai ficar mais ou menos igual na banqueta, só que sem a banqueta atrás. Passou a contração, ela deita, senta na cama e descansa, né? Então, ela pode ir mudando a posição, porque ficar de cócoras o tempo inteiro, ela vai realmente se cansar. Então, de cócoras, ela vai ficar acocorada mesmo, agachada, segurando em alguma coisa para dar o apoio e dar o suporte para ela. Então, gente, qual é a melhor posição? Não existe melhor posição. Existe a posição que essa mulher se sente mais confortável. É igual lugar para parir. Qual é o melhor lugar para a mulher parir? Não existe o melhor lugar para ela parir. Ela pode parir no hospital, na casa dela, ela pode parir num centro de parto normal, onde ela desejar. Então, o melhor lugar para uma mulher parir é onde ela se sente segura. E o melhor lugar, a melhor posição para ela parir é a que ela se sente mais confortável. Então, vai variar durante o trabalho de parto. E o melhor é usar todas as posições juntas, porque aí você vai fazendo com que o bebê gire melhor dentro da pelve, né? Então, por isso que a gente precisa conversar com a mulher antes, orientar antes e ter todo esse arsenal, né, de material disponível, como uma banqueta, escadinha de lingue, o lençol lá pendurado no teto, a bola, o cavalinho. Então, tudo isso vai ajudar, a aromaterapia, tudo isso vai ajudar no processo. Então, o que a gente tem que lembrar é que ela não deve ficar deitada na cama. Se ela ficar deitada na cama, é a pior posição. E qualquer uma dessas posições que a gente fez aqui, mesmo sem bola, sem nada do que eu falei para vocês que precisa ter, a gente consegue adaptar com o que a gente tem em casa ou com o que a gente tem no hospital. O que a gente precisa ter é boa vontade, né? Então, o parto, ele precisa muito mais de boa vontade do que de instrumentos. Aí a gente fala que são as novas tecnologias do parto. Olha que tecnologias boas. São simples e baratas, são tecnologias de amor, de cuidado, de toque e não de gasto com material. Então, ali tem um parto na banheira inflável, ali tem uma banheira normal, tradicional. Aqui nós temos um parto na banheira, onde o pai entrou na banheira junto, olha que legal. Então, o pai entrou na banheira, pegou o bebê, cortou o cordão umbilical. Aqui a gente tem um parto na posição litotômica, a posição que ela escolhe é a que é a melhor para ela, né? Então, a gente não tem que colocar mitos e tabus. É igual a gente às vezes fala muito do parto normal e tem mulher que às vezes se cobra muito por ter um parto normal e não foi possível. Então ela não deixou de ser mulher porque ela não teve parto normal. Ela não deixou de lutar pela melhor posição para o filho dela. Ela tentou e não deu certo, mas o importante é ela tentar, né? E quando o neném nasce, sempre colocar em contato pele a pele é o mais importante para a mãe. Aqui, ó, um outro parto na água. O bebê nasceu na água. Não se preocupe que o bebê não vai afogar, porque ele ainda respira pelo cordão umbilical. Enquanto a gente não corta o cordão umbilical, ele ainda recebe através da placenta esse oxigênio. Então, ele nasce, ele nada, ele fica ali boiando na água, ele não vai se afogar. A própria mãe pode pegar o bebê e ficar com ele no pele a pele. E aqui o 4 apoios pélvico que eu falei para vocês. O bebê nasce pélvico, sim, né? De 4 apoios. Então, a posição ótima para o bebê pélvico. Então, o que que a gente precisa, né, para o parto? A gente precisa, primeira coisa, empoderar essa mulher. Se a gente empodera a mulher, ela acredita que ela é capaz, ela acredita que ela consegue. Eu preciso
empoderar os profissionais envolvidos, eu preciso humanizar a assistência e fazer treinamento, educação continuada com esses profissionais, para que eles entendam o quanto coisas simples vão mudar essa técnica do dia a dia diária. E eu preciso da presença do acompanhante, porque às vezes eu não tenho tempo de fazer tudo isso que eu falei para vocês, mas rapidamente eu posso ensinar o acompanhante e ele ser o meu ajudante nesse processo, né? Então, de preferência que esse acompanhante tenha participado por algum momento lá no pré-natal de uma capacitação, que é o encontro de preparação para o parto, curso de gestante, enfim. Então, a gente precisa de pouca coisa, a gente precisa mais de boa vontade. E para fechar, né, não poderia ser diferente, eu vou usar a frase que eu amo e que eu sempre vou usar, né, que para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer, assim como Michel Odan nos falou. Então, vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui? Espero que você mude a sua assistência, viu? Tchau!